Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Unifev, inscrições abertas para o vestibular de medicina. A excelência está em nosso DNA. Faça sua inscrição. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. O TVU Jornal, segunda edição desta segunda-feira, 2 de maio, começa agora. Veja os destaques de hoje. Pasta de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga já tem novo secretário. Flávio Piacente Júnior assume os trabalhos nos próximos 8 meses. Fundação Educacional de Votuporanga completa 50 anos em grande estilo. Durante as comemorações, a Unifev inaugurou um novo serviço em parceria com a Receita Federal que beneficia alunos e comunidade. Também foi inaugurado oficialmente o sinal digital da TV Unifev, transmitido pelo canal 53.1. E o deputado federal Eduardo Bolsonaro destina R$ 725 mil para a Santa Casa de Votuporanga por meio de emenda parlamentar. Durante a visita, ele defendeu o pai, Jair Bolsonaro, também deputado federal, por homenagear um militar acusado de praticar tortura. Veja esses e outros assuntos agora no TVU Jornal. A Justiça de Sergipe determinou o bloqueio do aplicativo de mensagens WhatsApp por 72 horas a partir desta segunda-feira. Segundo a Sinditele Brasil, que é a associação que representa as empresas de telefonia móvel, todas as companhias foram intimadas e começaram a cumprir a determinação às 2 da tarde. Segundo o Tribunal de Justiça de Sergipe, a ordem de bloquear o aplicativo se deu pelo mesmo motivo que levou ao pedido de prisão do vice-presidente do Facebook na América Latina em março deste ano. A empresa não forneceu à Justiça mensagens relacionadas a uma investigação sobre tráfico de drogas. Esta não é a primeira vez que o WhatsApp enfrenta problemas com a Justiça brasileira. Em dezembro, o serviço ficou 12 horas fora do ar por determinação da juíza Sandra Regina Nostri Marques, da comarca de São Bernardo do Campo. O bloqueio cumprido por todas as empresas de telefonia móvel que operam no Brasil deveria ter durado 48 horas, mas acabou revogado por uma liminar concedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E para o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, João Rezende, o bloqueio do aplicativo WhatsApp em todo o país é uma medida desproporcional porque pune os usuários do serviço. Ele disse que o WhatsApp deve cumprir as determinações judiciais dentro das condições técnicas que ele tem, mas o bloqueio não é a solução. Segundo Rezende, a Anatel não pode tomar nenhuma medida para restabelecer o serviço, porque não faz parte da decisão judicial. O Ministério das Comunicações informou que não vai se posicionar neste momento sobre a decisão judicial que determinou o bloqueio do WhatsApp. A notícia foi publicada agora à tarde pela Agência Brasil. A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga já tem um novo secretário. O anúncio foi feito na Prefeitura durante uma coletiva de imprensa. Flávio Augusto Piacente Júnior é o novo secretário de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga. Ele, que já atuava como diretor de transportes do município, ocupa a vaga de Alberto Casale, que deixou a secretaria no início de abril e assume com metas já estabelecidas. Tentar reduzir ainda mais esse número de acidentes, tem uma colocação também de tentar mais câmeras de segurança. A escolha foi anunciada pelo prefeito Júnior Marão, que tem ainda 8 meses de trabalho frente à prefeitura. A indicação de Flávio veio por conta do conhecimento que ele já tem junto à secretaria. O Flávio assumindo, o Flávio já fazia parte, ele era diretor ali dentro da secretaria, fazia parte de tudo aquilo que está sendo desenvolvido, tudo aquilo que foi feito nesses últimos anos. E eu não tenho dúvida, nesses próximos 8 meses, ele vai colocar em prática esses projetos que estão em andamento e aqueles que nós temos no planejamento para ser concluído até o final desse ano, que é o final do nosso mandato. Hoje é dia de sessão na Câmara de Votuporanga. Stephanie Barbará tem mais informações?
Na ordem do dia, há 3 projetos que devem ser votados hoje na 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal. 2 deles propõem alterações de nome de ruas da cidade. Uma sugere que a rua projetada 8, localizada no loteamento Jardim Vilar 3, passe a se chamar Rua Lucas Miller da Silva. Já outra proposta é de que a rua projetada 13, no loteamento Cidade Jardim 2, passe a se chamar Jorge Machado Marques, o Caíca. E por fim, deve ser aprovada a mudança no texto do projeto de lei 4, de 5 de abril de 2016, que propõe o certificado para o melhor atirador do tiro de guerra de Votuporanga. Este projeto já havia sido aprovado, porém apenas um atirador receberia o certificado. Com essa mudança, o segundo e terceiro melhor atirador também recebe uma homenagem. Lembrando que a sessão da Câmara começa às 6 horas da tarde e toda a população pode participar. Obrigada, Stephanie. E a TV Unifev transmite a sessão completa amanhã a partir das 7h30 da noite. E tem estreia no Região em 1 Minuto. A estudante de jornalismo Yasmin Gutierrez assume o quadro a partir de hoje. Vamos então às notícias que ganharam destaque no Noroeste Paulista nesta segunda-feira. Boa noite. Um pedreiro de 30 anos foi preso ontem depois de bater na mulher, na enteada e agredir policiais militares em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, o caso aconteceu quando a família voltava de um baile de forró. Mãe e filha tiveram ferimentos leves, foram atendidas no pronto-socorro e liberadas em seguida. Nenhum dos policiais ficou ferido. O suspeito foi encaminhado para a cadeia de Penápolis e vai responder por lesão corporal, ameaça, desacato de autoridade e resistência à prisão. Ainda em Araçatuba, um menino de 10 anos foi encontrado sozinho na casa onde mora depois de uma denúncia feita por vizinhos à polícia militar. Segundo a PM, dentro da casa foi encontrado um documento sobre denúncia de maus tratos emitido pelo Conselho Tutelar. Na delegacia, a mãe da criança negou que teria abandonado o menino. O Conselho Tutelar foi chamado para cuidar do caso. A mulher pode responder pelo crime de abandono de incapaz. Motoristas flagraram bois e vacas soltos em avenidas de Catanduva e São José do Rio Preto neste fim de semana. De acordo com a Polícia Ambiental, a situação é considerada perigosa, já que os animais estavam na área urbana e poderiam provocar acidentes de trânsito. Quem flagrar animais soltos deve avisar a polícia para que os animais sejam recolhidos. Se forem identificados, os donos dos animais podem ser multados. O município de Fernandópolis iniciou neste sábado a campanha de prevenção ao câncer bucal. O objetivo é atender pessoas a partir dos 40 anos de idade. O atendimento está sendo feito aos sábados, das 8 horas da manhã às 5 da tarde, nas unidades de saúde da cidade. As pessoas que forem diagnosticadas com algum problema serão encaminhadas para uma retriagem e, se for o caso, passarão por tratamento. A campanha segue até o final deste mês. Essas são as notícias da nossa região. Boa noite. Jovens que completam 18 anos este ano devem procurar a Junta do Serviço Militar. O alistamento vai até julho. Josiano Garofolo tem os detalhes. Olá a todos, o alistamento militar começou em janeiro e até o momento cerca de 250 jovens já passaram aqui pela Junta de Serviço Militar de Votuporanga e a expectativa é de que até o final do prazo, no dia 30 de junho, cerca de 600 jovens mais ou menos venham se alistar ao serviço militar. Ao meu lado está o Tenente Humberto Sebastião Gomes, ele que é delegado da 18ª Delegacia de Serviço Militar de Votuporanga. Tenente, ainda tem o prazo, mas é bom o pessoal não deixar para a última hora e correr o risco até de perder esse prazo, né? Exatamente. Esse prazo até 30 de junho é um prazo bastante elástico, mas com o passar dos dias a gente vai vendo que fica muito curto, dado a grande demanda que vai ser nos últimos dias. Então a gente procura que o jovem procure-nos o mais rápido possível para resolver a sua situação juntamente ao alistamento militar. O que acontece com quem perder esse prazo, Tenente? Bom, ele praticamente vai atrasar a sua vida em mais ou menos um ano. Ele terá que pagar multas, uma multa de atraso de alistamento, e será devidamente endereçado para o alistamento do ano de 2017. Ou seja, vai resolver sua situação total em 2018. Ele passará quase que um ano e pouco sem a regulamentação da sua situação civil, juntamente aos órgãos protocolares, né, que tratam de documentação. E falando em documentação, o que é necessário trazer para o alistamento? É muito simples. Basta o jovem trazer a xerox e original da certidão de nascimento,
xerox de comprovante de escolaridade, xerox do comprovante de residência, cópia do RG e CPF, 2 fotos 3x4 não sendo instantâneas, é importante frisar isso, não pode ser instantâneo, e horário de 9 às 15 horas aqui na nossa delegacia. Tem muito jovem que interessa do serviço militar. Fala um pouco sobre esse serviço, é 12 meses, né, é um ano que o jovem presta serviço militar em Votuporanga, como é que é isso certinho? Sim, em Votuporanga nós temos o tiro de guerra, o TG 02088, e o TG 02088 recebe uma carga de 50 jovens alistados todos os anos. A incorporação é feita de 50 jovens e esses 50 jovens permanecem lá por mais ou menos 10 meses. Nesses 10 meses eles vão ter instrução militar durante 2 horas diárias, que funciona mais ou menos de 6 às 8 da manhã, juntamente com o chefe da instrução do tiro de guerra. É uma instrução muito profícua que traz muitos benefícios para a nossa sociedade. Beleza, muito obrigado então pela entrevista, tenente. Então, passar o recadinho aqui, a Junta de Serviço Militar de Votuporanga fica na rua Minas Gerais, anexo aqui à Secretaria Municipal de Trânsito, número 3612, e o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Com imagem de Paulo Guerra, Jossano Garofolo para o TV O Jornal. De acordo com o Exército, 1.700.000 jovens que completam 18 anos este ano são obrigados a se apresentar ao alistamento. E o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSC, esteve em Votuporanga na última sexta-feira para destinar R$ 725 mil à Santa Casa de Votuporanga. Mas o recurso ainda deve demorar um pouco até ser liberado. O deputado federal paulista Eduardo Bolsonaro, do PSC, já conhecia a Santa Casa de Votuporanga e passou pelo hospital aproveitando uma agenda que teve na região. Em 2015, quando visitou pela primeira vez a Santa Casa, conseguiu uma emenda parlamentar de R$ 1 milhão para o hospital. Mas, devido a cortes realizados pelo governo, a emenda caiu para R$ 725 mil e deve entrar nas contas da Santa Casa até maio do ano que vem. Infelizmente, a gente vive um cenário de crise econômica e o governo decidiu fazer um corte nas emendas. A mim cabe assinar as emendas e destiná-las. Inicialmente, 1 milhão aqui para a Santa Casa de Votuporanga, só que foi transformado em 725 mil. Durante a visita, também reconheceu a importância da colaboração da comunidade por meio de doações, como a campanha Saúde que dá prêmio, que ajuda a manter o atendimento no hospital. Aqui, por mais que a gente tenha pessoas bem intencionadas e às vezes até pagando para trabalhar, a gente sabe que a saúde é um serviço muito custoso e sem essas doações, fatalmente, o serviço será reduzido. O deputado também falou sobre a polêmica envolvendo o pai dele, também deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro. Ao anunciar o voto a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff no dia 13 de abril, na Câmara dos Deputados, Jair dedicou o sim ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o primeiro militar brasileiro a responder por um processo de tortura durante a ditadura militar. Outros deputados falaram de Marighella, que tem um mini manual de guerrilha do Marighella. Lhe aconselho a procurar, vai se espantar com o terror desse mini manual. E deputados citaram Marighella, citaram Lamarca, um desertor da vida militar, e outros tantos, MST, Fidel Castro, etc. Quando nós falamos o nome de uma pessoa que combateu os terroristas de maneira enérgica, aí nós somos tidos como tão torturadores quanto as acusações que pesam contra o coronel Brilhante Ustra. E digo aqui, um coronel que não tem nenhuma sentença condenatória com trânsito em julgado dizendo que ele é torturador. Mas de tanto massificar, de tanto falar a mentira, essa técnica nazista, a esquerda conseguiu taxá-lo como torturador. Se as pessoas precisarem um pouquinho mais de história, conhecerem o outro lado, eu digo até o lado da verdade, vai saber que o Brasil já teve 4 aviões sequestrados, vai saber que aqui já teve carro-bomba do grupo Zé Dirceu, já teve pessoas sendo executadas pelo grupo de Dilma Rousseff, colegas meus policiais federais, que hoje estão nas galerias dos heróis da Polícia Federal, lá em Brasília, executados pelos grupos Palmares, pelos grupos do 40 graus, Dilma Rousseff, Zé Dirceu, enfim, é a história que eles não contam. Esse assunto teve grande repercussão nas últimas semanas e ainda tem provocado muitas discussões. Na ocasião, a presidente Dilma Rousseff lamentou o fato durante uma entrevista aos jornalistas no Palácio do Planalto. Eu acho lamentável. Eu, de fato, fui presa nos anos 70. De fato,
eu conheci bem esse senhor ao qual ele se refere. Era um dos maiores torturadores do Brasil. Foi um dos maiores torturadores do Brasil. Sobre ele recai não só acusação de tortura, recai também acusação de morte. É só ler os papéis da Comissão da Verdade e mesmo outros relatos. Veja você, num processo como é o nosso, que a democracia resulta de uma grande luta de resistência que abrangeu os mais variados setores, é terrível você ver no julgamento alguém votando em homenagem ao maior torturador que esse país conheceu. É lamentável. A comissão do impeachment no Senado teve nova sessão hoje para ouvir 3 nomes indicados pela oposição para debater o processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff. Caberá ao colegiado votar um parecer a ser apresentado pelo relator do caso, o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, na próxima quarta-feira, que poderá ser pela continuidade ou pelo arquivamento do processo lá no Senado. Independentemente do resultado, esse relatório segue para votação no plenário e, se for aprovado, Dilma será afastada do cargo por até 180 dias. E no próximo bloco, você vai ver as comemorações dos 50 anos da Fundação Educacional de Votuporanga. E o cartório eleitoral de Votuporanga está trabalhando em horário especial para atender o público. O prazo para emissão e transferência de título termina nesta quarta-feira. A gente volta já. A Fundação Educacional de Votuporanga completou 50 anos no último sábado. Muita emoção, homenagens e reconhecimento de todos aqueles que fazem parte dessa história marcaram as comemorações do Jubileu da Unifev. Veja só como foi. O Jubileu de Ouro da Unifev foi marcado por um evento tão grandioso quanto a história de uma das maiores instituições de ensino do Brasil. Uma solenidade na cidade universitária reuniu o corpo docente, ex-presidentes, lideranças políticas e de vários setores da sociedade, com um só objetivo: prestar sua homenagem à Unifev. Colaboradores que fazem parte dessa história foram homenageados durante a solenidade. A FEV foi uma alavanca importante do progresso de Votuporanga. Ajudou muito o desenvolvimento. Sobretudo, melhorou o nível de educação do povo, trouxe para cá novos moradores, porque ela tornou-se um polo de atração. Hoje nós temos alunos do Brasil inteiro. Eu me fiz nessa instituição, porque eu me desenvolvi junto com ela, praticamente. Então, para mim, eu sou um fruto do trabalho da instituição e contribuo com essa instituição desde lá, porque eu me formei, logo em seguida comecei a dar aulas e hoje eu continuo aqui ainda na ativa. A Unifev, juntamente com a Prefeitura, a Santa Casa e a própria IRVO, elas são os grandes impulsores da economia de nossa cidade. E elas trabalham como parceiras, E isso tem provocado um grande entendimento entre essas instituições e isso tem provocado um crescimento muito grande para a nossa cidade. O presidente da FEV, Celso Luiz Alves dos Santos, apresentou durante a solenidade uma das grandes novidades do ano, a inauguração do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, o NAF, uma parceria com a Receita Federal do Brasil. Com o projeto, os alunos terão a oportunidade de vivenciar a prática profissional e receber orientações da Receita Federal sobre obrigações tributárias. Um grande serviço, eu diria, prestado à população, Então, é com muita alegria que a Receita Federal do Brasil vê essa parceria. O evento também marcou a posse da atual diretoria executiva, Conselho Fiscal e Conselho de Curadores da FEV. E nesse aniversário de 50 anos da Fundação Educacional, um grande presente foi dado à população pela TV Unifev. O sinal digital que você já acompanha aí na sua casa foi oficialmente inaugurado. Um salto de qualidade que eleva o nível de trabalho da emissora e sua responsabilidade em registrar a história da cidade.
Desde o mês passado, toda a programação da TV Unifev passou a ser transmitida em sinal digital pelo canal 53.1. Com isso, a TV Unifev entrou para um grupo seleto de emissoras educativas com essa qualidade de transmissão. Durante a cerimônia, aconteceu o descerramento da placa de lançamento oficial do formato digital da emissora. Participaram do ato o supervisor da Rádio e TV Unifev, Luciano Guimarães, o gestor da Fundação Rádio Educacional de Votuporanga, Ramon Lombardi Teixeira Nunes, e o supervisor de engenharia da FREV, Luiz Henrique Modé. A tecnologia vai nos trazer muitas novas possibilidades e eu acredito que o telespectador vai fazer esse caminho conosco agora. O principal agora é colocar toda a programação local, tudo que é produzido pela TV Unifev em alta definição, né? Até o fim do ano, tudo que é produzido pela TV Unifev, a gente deseja estar produzindo aí em alta definição com a máxima qualidade. Pois é, parabéns a todos que ajudaram e ajudam a construir esta bela história de sucesso. E agora vamos falar do tempo. Com o céu claro, o sol voltou a esquentar, mas nada parecido com as altas temperaturas dos últimos dias. De acordo com o portal Clima Tempo, chuva mesmo só no início da próxima semana. Vamos saber então como ficam as temperaturas amanhã. Olá! O ar polar atua forte sobre o estado de São Paulo e reduz os níveis de umidade. E com o ar mais seco, a nebulosidade e as condições para a chuva também diminuem. Na capital, o sol predomina à tarde, mas não o suficiente para elevar as temperaturas. Não há previsão de chuva por lá. Os termômetros marcam mínima de 10 e máxima de 22 graus. Em São José do Rio Preto também não deve chover e as temperaturas continuam mais baixas. A mínima é de 13 e a máxima não deve passar dos 26 graus. Em Votuporanga, o frio que assustou muita gente na última semana já não está tão intenso. Apesar disso, o sol aparece. Por aqui, mínima de 12 e máxima de 28 graus. A previsão do tempo fica por aqui até a próxima. E mudando de assunto, o prazo para transferir o título de eleitor ou pedir a emissão do documento, no caso de jovens com mais de 16 anos, termina agora no dia 4 de maio. Quem tem as informações é o Wender Rodrigues. O prazo termina agora na quarta-feira, no dia 4 de maio, por isso é importante que os votuporanguenses se atentem e venham até o cartório eleitoral aqueles que precisam fazer alterações. Nós vamos conversar com o Ivan, ele que é responsável aqui pelo cartório e tem pra gente outras informações. Ivan, como está funcionando o esquema de atendimento aqui do cartório? Então agora no final de alistamento, como você ressaltou, vai até o dia quarta-feira, dia 4 de maio, é das 9 às 18 horas. Ressaltando que a gente está atendendo nesse final de semana no sábado e no domingo. E o que a pessoa precisa trazer, se ela vai transferir o título para cá, fazer alguma alteração? RG, CPF, comprovante de endereço atualizado no nome, né? E se forem tirar o título pela primeira vez, homens de 18 a 45 anos, tem que trazer a reservista militar. Tem uma questão de multa para quem já passou da idade e não tenha tirado ainda o título, né? Isso, as pessoas que já completaram 19 anos e não tiraram o título ainda pela primeira vez, pagam uma multa de R$ 3,51. Reforça para a gente o telefone e o endereço aqui do cartório para a população comparecer. O telefone é 3421-8711, nós estamos localizados na Rua São Paulo, 3431, na esquina com a Piauí. Então, reforçando, quem está com o título cancelado por não ter votado na última eleição também tem até o dia 4 agora para regularizar a situação. Este ano, o primeiro turno das eleições municipais, que são para prefeito e vereador, está marcado para o dia 2 de outubro. E a seguir o futebol, a Federação Paulista confirma a votuporanguense na Copa Paulista e o clube anuncia o nome do novo técnico que vai comandar o CAV. Este assunto é para Josiano Garofalo, já no próximo bloco. Até já! A Votuporanguense já tem novo técnico. Ito Roque, que estava no Taubaté, será o novo técnico do CAV. Roque esteve hoje na cidade, conversou com os diretores e conheceu a estrutura do clube. Ele vai comandar o time na Copa Paulista de 2016 e da Série A2 do ano que vem. Ito Roque é um profissional experiente, coleciona números vitoriosos em sua carreira. Ele estava no Taubaté, onde disputou a Série A2 deste ano.
Ano passado foi campeão da A3 em cima do CAV e agora vai ajudar a montar a equipe que está se preparando para disputar a Copa Paulista em julho deste ano. E vamos saber então as novidades do esporte agora com o Josiano Garofolo. Boa noite, Josiano. Olá, muito boa noite, Ana Paula, e a todo mundo que acompanha a segunda edição do TV O Jornal. Chegou o momento do nosso comentário esportivo do final de semana. E, aliás, peço até desculpa pro pessoal em casa, estou um pouquinho debilitado aí, tive uma crise de alergia. O final de semana não foi muito bom, mas para quem gosta de futebol, foi bom demais. Antes da gente falar dos jogos decisivos da Série A1, A2 e A3, passar aqui uma notícia local, futebol de base aqui de Votuporanga. Um time aqui do Sub-8 de Votuporanga fez 6-0 em Jales, uma partida amistosa que aconteceu na manhã de ontem no Clube dos 40. Os gols foram marcados pelo Gustavo 3 vezes, a Carolina, olha só, tem menina nesse time, a Carolina com 2 gols, o Breninho fez 1, alguns dos que marcaram aí nessa goleada aí, 6-0, 3 do Gustavo, 2 da Carolina e 1 do Breninho aí, o time que é da escolinha de futebol de base, Garotos da Vila aqui de Votuporanga, que ainda tem outras categorias, tem Sub-10 também, e no próximo sábado pega a equipe de Fernandópolis aí, parabéns aí para a garotada que está representando bem Votuporanga. Agora vamos falar do Campeonato Paulista da primeira divisão. O Santos não teve vida fácil contra o Osasco Audax, o jogo ficou empatado em 1-1, mas poderia ter ficado empatado em 2-2, em 4-4, em 5-5. Foram muitas as chances de gol criadas pelas duas equipes aí. O Audax saiu à frente do placar, gols apenas no segundo tempo, uma jogada bem trabalhada. O zagueiro do Santos foi deixado no chão aí e o Audax fez esse primeiro gol aí, deu uma tranquilidade, o time cresceu até. Só que aí o Santos, em uma falha do Tietê, que saiu jogando errado aí, pegou a sobra no meio de campo aí, acertou um belo chute o jogador santista e agora fica tudo igual, o empate em 0-0 no próximo domingo na Vila Belmiro leva a partida para os pênaltis, só que aí a gente sabe que o Santos leva uma vantagem pelo fator casa, muitos jogos aí que o Santos está invicto, não sabe o que é perder na Vila Belmiro, e eu acredito que vai ser muito difícil ser derrotado também, logo agora que é final do campeonato contra o Osasco Audax. Pra gente que é torcedor, tá de fora assistindo, um grande espetáculo, muito interessante ver o jeito que o Audax toca a bola, o jeito que valoriza a posse de bola e também as formas que o Dorival Júnior, treinador do Santos, tenta anular aí esse esquema tático do Fernando Diniz. Muito legal, muito bacana, imperdível esse segundo jogo aí da final entre Santos e Osasco Audax. Falando das outras divisões, Campeonato Paulista da Série A2, que é o campeonato que a Votuporanguense disputou esse ano, já tem aí os 2 finalistas e, consequentemente, as 2 equipes que sobem para a primeira divisão do ano que vem. Tem aí o jogo do Mirassol, o Mirassol venceu o Batatais em casa, já havia vencido fora de casa, e uma das melhores equipes aí do campeonato, a melhor campanha aí vai pegar o Santo André na final, jogo único, e o Mirassol, aliás, uma cidade inteira em festa. Eu já falei aqui anteriormente que estava torcendo para o Mirassol por conta de poder ver aí algum clube grande jogando bem aqui pertinho de Votuporanga o ano que vem na primeira divisão. Tá aí os 2 times que sobem, Santo André, que se classificou na 8ª posição, vale lembrar, na fase de grupos aí, e o Mirassol vão fazer a final do Campeonato Paulista da Série A2. E por outro lado, bem pertinho também aqui de Votuporanga, ano que vem o time do CAV volta a encarar o Rio Preto na Série A2, que conseguiu o acesso, um jogo difícil contra o São Carlos, mas foi melhor o Rio Preto, conseguiu o acesso também em casa, uma grande festa em Rio Preto, e sobe junto com o Sertãozinho, vai fazer a final do campeonato contra o Sertãozinho. Então, nesse final de semana, 2 times da região subiram, o Mirassol e o Rio Preto, e aí o Rio Preto joga contra a Votuporanguense ano que vem, e o Mirassol vai disputar a primeira divisão. Ana, são esses os destaques aí, muita emoção dos times aqui da nossa região. Lembrando que a Votuporanguense Sub-20 segue se preparando, estreia já agora no dia 7 contra a Ferroviária, e depois no dia 14 tem o primeiro jogo dentro de casa na Arena Plínio Marim. Notícia também do time profissional, foi confirmada a participação
na Copa Paulista, mas isso a gente fala um pouco mais aí durante a semana. É com você. Obrigada, Josiano. E daqui a pouco você acompanha o programa Meio de Campo, também apresentado por Josiano Garofolo, que hoje vai falar, entre outros assuntos, sobre os preparativos para o Paulista Sub-20. Nós ficamos por aqui. Para você, uma ótima noite. A gente se vê amanhã, 6:45. Eu espero você. Até lá!